Olá, Pai do Senhor, hoje vamos ler Jeremias 17, versículo 8. Ele é como a árvore plantada perto da água que espalha suas raízes até o ribeirão. Vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficarão sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa e continua dando frutas. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Esse versículo fala sobre a árvore plantada. A árvore plantada perto das águas, né? Ela não teme quando o calor vem, quando a tempestade vem também. O que dá para deixar bem claro nesse versículo é a nossa fé, como árvore plantada no meio da água, temos que ser fortes, porque assim como o calor, como diz, quando o calor vem, quer dizer, quando a tempestade vem, a gente tem que ser forte, temos que se fortalecer em fé, temos que estar em oração, temos que estar sempre alicerçados no caminho do Senhor, porque o Senhor pode nos trazer força, nos fortalecer no meio das provações, no meio das nossas lutas. A gente tem que estar sempre em oração, porque muitas das vezes o inimigo coloca assim: você não precisa orar, para que orar, né? A gente pensa assim: nossa, hoje o meu dia tá tão difícil pra me orar. Mas a gente tem que estar em oração, tem que estar em vigilância, porque o inimigo vem, tenta nos impedir, nos parar, né, também. Muitas vezes a gente não tem tempo nem de ler a Bíblia, mas a gente tem que ter forças para orar, ler a palavra. Quero falar para você que tá vendo esse vídeo, não desista de orar, não desista de ler a palavra, porque a oração que você fazer, Deus pode ouvir. Ele pode ouvir. Ele ouve a oração humilde. Mesmo que seja uma oração humilde do seu coração, ele ouve. E assim, Jesus conhece nosso coração, sabe o que passa nele. Ele conhece, sabe o que você está passando. Você tem que estar firmado na rocha, na oração, sempre preparando o seu coração, tendo fé que Jesus pode fazer vencer a tempestade. Assim como o barco em alto mar que Jesus estava dormindo, os discípulos de Jesus ficaram todos com medo de morrer, mas Jesus acordou e acalmou a tempestade. Se você está nessa situação, coloca em oração essa situação, fala para Jesus: ó, Jesus, acalma essa tempestade que está muito forte. E ele pode nos ajudar no meio da tempestade. No meio da tempestade sempre há bonança, assim como diz essas palavras, né? Jesus, ele pode nos dar força, nos fortalecer, nos dar forças, né? Assim como o João passou por um monte de coisas, perdeu família, perdeu amigos, perdeu tudo, mas não desistiu da sua fé. Assim como nós temos que ter fé que Jesus pode nos dar força. Eu vou ler para você Salmos 30, versículo 2. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Salmos capítulo 30, versículo 3, o salmista coloca na sua canção. Jesus salvou Davi muitas vezes da batalha dele, no meio da dificuldade, no meio das suas lutas, no meio do seu desespero. Jesus ouviu sua oração. Jesus, ele pode nos fazer vencer a batalha.
Muitos estão morrendo espiritualmente, muitos estão perdendo sua fé por falta de foco, falta de fé. Não é por falta de fé, falta de oração, falta de, às vezes, de ajuda. A gente tem que estar sempre em oração, porque a nossa vida em cristã em si tem problemas, né? Temos problemas, temos lutas, temos provações, né? Muitas das vezes as pessoas desistem da sua fé por causa de confusões, por causa de brigas de família, por causa de várias coisas, mas não desista da sua fé, não pare de buscar o caminho, porque Deus, ele pode te fazer vencer. Eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo. Deus abençoe muito a sua vida e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, beleza? Deus abençoe e até a próxima.